Essa é Tabata Amaral. Muita coisa a respeito dela é improvável. E o que não é improvável na biografia dessa mulher, nascida em 1993, é impressionante. Nessa semana, Tabata e sua biografia foram condensadas em um vídeo viral. No vídeo, Tabata, que hoje é deputada, pressiona o ministro da Educação, Ricardo Vélez. Na Câmara dos Deputados, o ministro deveria ter apresentado um plano estratégico para a educação brasileira. Só que o que os deputados viram, argumentou a Tabata, não era digno de ser chamado de planejamento. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos. Eu não vou ficar discutindo fumaça. Não vou ficar falando que sou contra escola sem partido, etc, porque eu sou contra, mas não acho que é isso que importa. A nossa educação hoje, por experiência própria, a falta que ela faz nas periferias, ela mata. E para mim não tem coisa mais urgente do que essa, e eu esperava muito mais do senhor em 3 meses de trabalho. Muito obrigada. Muito antes de protagonizar essa cena, Tabata fez parte de um movimento chamado Mapa Educação. O grupo entrevistou mais de 100 líderes educacionais e construiu um documento apontando os principais problemas da educação brasileira e também mostrando algumas soluções possíveis, criadas e implementadas em diferentes cidades pelo país afora. Não há comparação possível entre o que esse movimento da sociedade civil fez pela educação e o quase planejamento apresentado pelo ministro. Não tem comparação porque a diferença é brutal. No primeiro caso, tem pesquisa, metodologia, tem esforço. No segundo, há um PowerPoint com meia dúzia de lâminas. Ao pressionar o ministro, Tabata deveria ter essa diferença em mente. Se ela parece indignada, é porque existem boas razões para que ela se sinta assim. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. Se a senhora não espera nenhuma resposta, para que faz pergunta? Tem que ir embora, é inadequado. Diante disso, o que posso fazer? A única coisa que posso dizer é que fico. Só me demito se o senhor presidente da República me pedir. Esse é Ciro Gomes, em uma conferência em Harvard em 2016. Ele falou bastante, mas quando o público pôde finalmente fazer perguntas ao político do PDT, aí Ciro Gomes se viu diante de uma aluna de Harvard dedicada ao estudo das ciências políticas e também da astrofísica. A mistura chama a atenção do Ciro, que se esforça para lidar com a interseção inusitada dos dois assuntos. Astrofísica e política. É. Ou inveja. Não é por nada não, eu ando estudando astrofísica. É sério? É, sim, claro. Que bacana. Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo? Não, porque é o seguinte, a fundação do tempo e espaço no Big Bang colide com uma concepção filosófica do antes. Não é? Porque o antes, sob o ponto de vista físico, não tem sentido a partir do Big Bang, mas filosoficamente é axiológico que haja um antes. Depois de ouvir as dúvidas de Ciro Gomes sobre a origem do universo, a aluna logo trata de dar a essa conversa um viés mais prático. Ela anuncia suas pretensões políticas e pede conselhos. O meu maior objetivo é que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade e eu quero muito ser política. Então a minha pergunta é mais nesse sentido. O que o senhor recomenda para quem quer entrar na política? Então, como não repetir os mesmos erros, como ter impacto e, mais importante, como sobreviver nesse mundo? Então, o que eu posso fazer? A minha tentação imensa é dizer, não sei. A aluna, interagindo com Ciro Gomes, era Tabata Amaral. 2 anos depois dessa conversa, ela seria eleita deputada federal. Ela chegou em Brasília com uma votação razoável,
mas logo descobriu que não teria onde morar. Porque o apartamento funcional que estava destinado a ela era ocupado pelo filho de um outro deputado, coisa completamente irregular. Tabata, assim, era confrontada pela confusão. Confusão muito brasileira. Entre o que é público e o que é privado. Hoje eu fui até o apartamento funcional para o qual fui sorteada junto com o fiscal da Câmara para receber a chave e não pude entrar, porque um deputado deixou seu filho morando nesse apartamento e foi morar em outro. Ou seja, ele estava ilegalmente e irregularmente ocupando 2 imóveis. Eu liguei para a Câmara, expliquei a situação, tentei resolver e o próprio deputado falou que eu podia fazer o barulho que fosse, que o filho dele não ia sair. Então, pessoal, na hora que eu estava saindo, veio um guarda e me falou: minha senhora, Brasília é assim. Tabata é uma espécie rara dentro da fauna do legislativo brasileiro. O normal é que essas cadeiras sejam ocupadas por herdeiros de velhas oligarquias políticas. E Tabata, ela é herdeira de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Ela saiu da periferia de São Paulo, chegou a Harvard e saiu de lá com aquelas 2 graduações que inspiraram a conversa com Ciro Gomes: ciência política e astrofísica. Eu realmente não acreditava. Fiquei nessa euforia por 4 dias, até que 4 dias depois meu pai morreu. E ele morreu de uma maneira bem triste por causa dos vícios, e eu perdi realmente o rumo. E na época, eu realmente acreditei que a vida estava me mostrando que aquilo não era para mim. A primeira reação era de encantamento, de saber que aquele mundo existia, mas logo vinha uma sensação muito grande de injustiça. Tanto que meu primeiro ano no Etapa, meu primeiro ano em Harvard não foram anos muito felizes, porque eu tinha muito claro o quanto aquilo era injusto, que algumas pessoas simplesmente nascessem com um destino que só podia ir até certo lugar, dependendo de onde nasceram, de como eram, mas também uma sensação muito grande de que eu tinha que lutar muito para sobreviver naquele ambiente. Antes disso, ela já tinha se destacado na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, tinha conseguido a medalha de ouro na Olimpíada Ibero-Americana de Química, entre outras, entre várias outras. Se não tivesse frequentado Harvard, Tabata poderia ter ido para a Universidade de Columbia, Pensilvânia, Caltech, Yale ou Princeton, porque Tabata foi aprovada em todas elas. Só que Tabata foi para Harvard. A universidade fez questão de entrevistar a Tabata em uma de suas publicações, reconhecendo o destaque da aluna. Na ocasião, ela declarou: Harvard me ajudou a ver o Brasil de longe e a ver o Brasil em suas melhores e piores características. Não acho que teria estudado o governo se tivesse ficado no Brasil, porque lá menosprezamos as humanidades. Provavelmente eu seria física, e sou muito feliz por ter vindo a um lugar que valoriza a política. Certamente Tabata estaria muito melhor acompanhada em Harvard que na Câmara dos Deputados. Porque na Câmara ela é obrigada a simplificar o discurso para ser compreendida pelos colegas. Quando se fala em colocar mais dinheiro na educação, me vem a seguinte imagem na mente: uma mangueira gigantesca, cheia de buracos, todinha furada. Adianta o quê? Colocar mais água na mangueira? Adianta o quê? Colocar mais dinheiro na educação? Nada! E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. Eu cheguei aqui porque uma professora, com as Olimpíadas de Matemática de escola pública, acreditou que eu também poderia estudar. Porque alguns professores pagaram o meu almoço, pagaram as minhas roupas, porque algumas pessoas me disseram que eu também poderia fazer faculdade, mesmo que meus pais não tenham terminado o ensino médio. E me preocupa ver nesses primeiros dias de congresso como a gente se paralisa e entra numa briga que não tem nenhuma consequência. Então eu peço a vocês, sabendo que sou jovem e jovem irrequieto e questiona, e eu represento isso bem, mas eu peço a vocês que, por favor, entrem nessa luta com seriedade. Tabata tem tempo para acertar e errar.
Aos 25 anos, ela certamente é mais qualificada que o mais velho parlamentar com quem ela convive. A trajetória dela é, por muitas razões, uma exceção quase milagrosa na política brasileira. É difícil de saber se vai continuar sendo assim. Era improvável que Tabata saísse da periferia de São Paulo para conquistar alguns dos diplomas mais valiosos do mundo. E era improvável que Tabata saísse da academia para entrar no legislativo. E isso num momento histórico em que o perfil dos novos eleitos é muito, mas muito diferente do perfil dela. Também era improvável que o Brasil elegesse um deputado com uma causa. Porque o normal é eleger um deputado com um lobby bem pago e bem definido. Tipo boi, bala, bíblia, essas coisas. Tabata tem méritos, mas como você viu, ela não nega que também tem sorte. Sorte de encontrar os professores certos na hora certa. Tabata é um acontecimento raro e benéfico. Num dos momentos mais obscurantistas da sua história, o Brasil tem uma acadêmica de primeira linha na Câmara dos Deputados. Talvez nem tudo esteja perdido. Talvez o Brasil tenha alguma chance, mas só se a gente aprender a se preocupar com o que realmente importa. Que a educação é o único caminho para que o Brasil se torne o país que a gente quer. Essa é a única maneira da gente romper todas as desigualdades que temos pelo Brasil afora, para que todo brasileiro, independente de quem seja e de onde more, tenha uma educação de qualidade. Muito obrigada. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Rafael e Melina, rainha do universo. Não importa o que o Facebook diga, Melina. Muito obrigado, Renato e Aline. Muito obrigado, Armando e Jéssica. Eles estão em São Luís, capital do Maranhão, que é um dos meus estados preferidos em todo o Brasil. Uma vez eu atravessei os Lençóis Maranhenses a pé e, mano, foi transformador. Aliás, se eu tivesse grana, eu faria uma série de documentários aí sobre as histórias do interior do Brasil. Fica o sonho pro futuro do Meteoro. Beijo, gente. Valeu!